trazer uma palavra aqui que o Senhor, muda o tom aqui, me entregou, que é uma parábola muito conhecida, os trabalhadores da vinha. Esse é o título da mensagem e essa é a palavra que o Senhor me entregou para essa semana. E lá discorre em Mateus 20, vamos falar do Mateus 20, do 1 ao 16, que fala sobre esse texto. Eu gostaria de orar em primeiro lugar, e que você também me ajude nessa oração, que você, de sua face aí, que você esteja comigo nessa oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, disponíveis ao Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença, obrigado desde o momento que nós abrimos este lugar, nós podemos sentir o mover do Senhor. E quando nós estamos assim, Senhor Deus, nós sentimos mais a Tua presença, porque a presença do Senhor está no meu irmão, e essa nossa convivência faz com que isso fica muito claro aos nossos olhos, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, aos nossos corações nessa noite. Como sempre digo, o Senhor falou comigo nessa palavra, e essa palavra primeiramente ela é para mim, e ela vai ser ministrada para mim, para a minha vida, mas que vai alcançar a vida do meu irmão, Pai. Então que alcance a vida do meu irmão, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje não, você então abre aí, vou direto, abre a sua Bíblia. Hoje vamos usar a Bíblia, digital ou de papel, mas como é bom usar a palavra de Deus, como é bom nós abrirmos ela. E em Mateus 20, nós vamos discorrer em Mateus 20, do 1 ao 16, e você leia comigo. O texto diz assim: pois o reino dos céus, diga comigo, o reino dos céus, é como um proprietário. É como um proprietário. Amém. Que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário. Diga comigo, um denário. Pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, verso 8, o dono da vinha, diga comigo, o dono da vinha, disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? No 14, receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo o que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro?
Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Amém? Amém. Irmãos, eu estava na semana na igreja, eu estava sentado como numa cadeira que tem lá na mídia. Estava sentado assim, na semana e conversando com o Senhor sobre a palavra, mas a um certo momento eu olhei assim para a igreja, pastor Cazu, e estavam as cadeiras vazias, porque era meio de semana, eu não lembro nem certamente o horário, mas eu estava olhando as cadeiras vazias e eu pensei assim, Senhor, não é possível que o Senhor, que as pessoas se preparam para vir aqui, que os pastores vêm lá de Campinas, preparam uma semana uma palavra, e vêm nesse lugar, e os meus irmãos tomam banho, se arrumam as crianças, e vêm nesse lugar, e o Senhor não esteja. Eu não acredito que seja possível isso. Porque a tua palavra diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor ali estaria. E eu olhando assim, João, pessoal, aquelas cadeiras, e eu sentado de lado na cadeira, o Senhor falou assim comigo, eu estou aqui. Eu comecei a chorar naquele momento. Eu comecei a chorar porque a presença do Senhor foi tão grande ali comigo. E eu tive uma outra revelação, como em Mateus 6,6. Aonde você estiver, eu estou com você. Então, em Mateus 6,6, nós vamos ver que quando nós queremos falar com o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Teu Pai que te vê no secreto, Ele te responderá. Então eu entrei num lugar de presença ali do Senhor, e o Senhor falando comigo, e aí eu já comecei a imaginar aquelas cadeiras, as pessoas que não estão presentes nos cultos normais, mas que nós precisaríamos, e a palavra estava sendo desenvolvida sobre os trabalhadores da vinha. E aí o Senhor me trouxe um temor, e me trouxe uma direção, e me trouxe uma aplicação na minha vida. E essa parábola, eu quero fazer no contexto dessa parábola, os trabalhadores da vinha. O que é exatamente uma parábola, né? Uma parábola é uma narrativa, é uma alegoria, é uma curta narrativa que o Senhor usa para explicar algo do cotidiano, algo da época. Por isso que muitas vezes nós vamos explicar algo do texto, a gente tem que voltar na época, porque hoje é outra coisa. A gente tem que voltar no contexto para poder entender o que estava acontecendo. Porque o Senhor Jesus, quando Ele vai falar conosco, Ele fala daquilo que nós entendemos, não daquilo que nós não entendemos. Não é verdade? Ele fala daquilo que nós entendemos. E se torna claro para nós. Porque é bem didático a forma que Jesus fala conosco. Mas nesse contexto, você imagina, não sei se você foi uma pessoa que já recebeu uma diária dessa forma. Eu recebi por um período. Uma época eu trabalhei um pouquinho só no café. E eu trabalhei por uma diária. Então aqui, a diária de um trabalhador, em algumas versões, jornaleiros. O jornaleiro é o trabalhador de um dia. É o bico de um dia. É o trabalho de um dia. E um trabalho bem pago de um dia era 1 denário. Então, uma pessoa que trabalhasse das 6 da manhã às 18 horas, é um dia inteiro. E ele recebia 1 denário pelo dia de trabalho. Uma moeda de prata. E uma questão aqui, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus está explicando algo que na verdade está descorrendo de Mateus 19, em toda a passagem, até um pouco antes, no 18 vai falar sobre isso, mas ele está discorrendo várias parábolas no 19, falando em várias questões do divórcio, questões das crianças,
do jovem rico, e ele vai falar algo, e nessa parábola, ele conta porque os próprios discípulos estão... Pedro pergunta para Jesus, em cima de uma resposta, mas é uma pergunta para Jesus. Nós deixamos tudo para te servir, para te seguir. Como que vai ficar? Né? E você sabe que muitos discípulos brigavam por um lugar. Os filhos de Zebedeu brigavam por um lugar. Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda? Senhor, olha, quando os meus filhos estiverem lá, né, a mãe dos meninos, né, coloca eles num lugar aí, um na direita, um na esquerda. Eles queriam uma posição, porque se Jesus ia partir, então leva eles e coloca num lugar. E não pertence ao Senhor saber essas coisas. Não pertence ao Senhor. E aqui nós vamos entender que eles recebem nessa parábola, quando esses homens eles foram chamados para esse trabalho. Uma coisa interessante é que quem chama esses homens para o trabalho é o dono da vinha. Fala comigo, o dono da vinha. E eu falo para você, quem que é o dono da vinha? O Senhor é o dono da vinha. E aonde é a vinha? Lá fora. Então, que somos nós? Ovelhas do pastor? Também. Mas somos os trabalhadores da vinha. É sobre nós essa parábola. Que estamos aqui servindo ao Senhor. Cada um de nós. Alguns podem ter o trabalho do dia todo. 12 horas de trabalho. Pegou às 6 da manhã. Outros, pode ser que assumiram às 9. Outros ao meio-dia. Outros às 15 horas. E outros até às 17 horas. Trabalharam 1 hora só. O Senhor aqui, nessa parábola, Ele conta que o reino do céu não é igual ao reino da terra. Aqui não é mérito. Não é o que você faz. É o trabalho da vinha. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós assumimos, ou podemos assumir um vinhedo. Podemos ser chamados para trabalhar na vinha. Muitas vezes nós estamos aqui e não temos servido o Senhor de alguma maneira. Mas poderia servir o Senhor de alguma maneira. Mas talvez eu não pense que eu sou capaz de servir o Senhor com aquilo que eu tenho hoje. Parece que o altar é o lugar de mais destaque. Quem prega a palavra, quem toca o instrumento, quem canta, tudo isso, o Senhor é o dono da vinha e vai pagar por isso. Mas quem limpa o banheiro, quem varre o chão, quem troca uma lâmpada, quem abraça aquele que chega, recepção, os intercessores, a dança, o kids, ministério de oração, todos fazem parte do trabalho da vinha. E que o Senhor nos chamou para isso. O Senhor que nos chamou. Então o dono da vinha, ele passa pela vinha, ele chama os seus trabalhadores e na hora de pagar, quando nós olhamos dessa forma, nenhum de nós iríamos achar justo também. Porque nós trabalhamos um dia inteiro, o outro que chegou agora vai receber igual. Mas você sabe que nós fazemos dessa forma também? Muitas vezes no nosso trabalho, nós somos cristãos, oramos todos os dias, jejuamos, servimos ao Senhor, e a pessoa que trabalha comigo, que não é cristão, que não ora, é promovido e eu não. Senhor, ele é promovido e eu não. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas isso é só comigo. Muitas vezes na igreja. O Senhor dá para ele, mas o que era para mim? É só comigo. E muitas vezes nós questionamos o Senhor.
Porque nós nos comparamos com o outro. Nós nos comparamos com o chamado do outro, nos comparamos com a vida do outro, com as finanças do outro, com o poder aquisitivo do outro. E nós olhamos as redes sociais e nós falamos, nos comparamos. Muitas vezes no nosso coração. Muitas vezes a gente nem expõe isso. Mas o nosso coração. Sabe, você quer conhecer uma pessoa que ela... Eu conheci essa pessoa em questão dela estar com você. Um exemplo. Quando você está passando por alguma dificuldade, algum problema, seja financeiro, muito grave, seja problema de alimentação, enfermidade, sabe? Tem pessoa que fala assim, olha, você quer conhecer alguém? Você quer conhecer alguém? É na hora que você está enfermo. Na hora que você está passando por um desafio, por uma perda. Você vai ver quem está com você. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, você quer conhecer alguém? É quando você tem sucesso. Quando você é promovido. Se você conta uma bênção e alguém se entristece. É isso aqui, Senhor. É uma queixa. Eu não me sinto bem com essa promoção do meu irmão. Eu oro melhor que ele, eu faço mais coisa que ele. Eu faço tudo para o Senhor. E ele está vivendo uma vida dessa e eu não consigo. Entende? Não é muito amém para isso, né? Irmão, e esse descontentamento, muitas vezes, faz parte do nosso processo com Deus. Faz parte do nosso chamado para a vinha. Faz parte quando nós olhamos o texto e nós olhamos porque o mundo, sabe o que o mundo fala? O mundo fala o seguinte, no mundo se diz que você tem o que merece. Né? Já ouviu isso? No mundo você tem o que merece. Se você trabalhar, você tem o que merece. Mas tem pessoas que não nasceram numa vida fácil. Não nasceram num lar fácil. Numa família fácil. E ela não tem o que ela merece. Então, a meritocracia aqui não é dessa forma. Porque se for meritocracia, a gente tinha que nascer num estado único, uma situação única, para ser uma meritocracia. Mas o céu não é dessa forma. O reino de Deus, como diz a parábola, Jesus falando, o reino de Deus não é assim. Não olha desse ângulo. E aqui está falando não de denário, está falando de salvação. E quando se fala de salvação, não tem como a gente alcançar a salvação por nós mesmos. Ninguém é digno de salvação. Ninguém consegue se salvar a si mesmo. Sabe? E Deus nos concede o favor imerecido. Então essa é a bênção do reino. Essa é a bênção dessa parábola que é contada para os discípulos. Porque o dono da vinha está chamando os trabalhadores. E ele te chamou. Não é verdade? Ele te chamou. Sabe que esses trabalhadores, que são jornaleiros, eles ficavam numa praça, em um ambiente que esperava passar alguém para poder ser contratado para trabalhar. Por um dia. Então, você vai ver que esse último trabalhador, que ficou até às 17 horas, talvez se fosse eu, acho que bem provável, eu teria ido embora às 9. Porque se eu não conseguir trabalho, se eu cheguei 6 da manhã num lugar desse, e eu fiquei até às 9, irmão, não vai passar ninguém mais, eu não vou conseguir serviço mais. Mas eles permaneceram. Não foram chamados ao meio-dia também. Não foram chamados às 15 horas. Mas nesse lugar, o dono da vinha, não é o administrador, mas o dono da vinha, ele passava. O dono da vinha está passando.
está chamando os trabalhadores. Não importa o momento, não importa o quê. Porque o trabalho da vinha, tem muito trabalho para fazer na vinha. Já falei aqui sobre João 15, lembra? Sobre a vinha. A vinha tem a colheita da uva. A vinha tem a retirada das folhas secas. A vinha tem a poda. Tem a desfolhagem, que é tirar as folhas secas. Tem o desbroto, que é tirar os brotos novos. Então tem muito trabalho numa vinha. E sempre a vinha no inverno e no verão tem que fazer algo com ela. Então o tempo de colheita certo é nesse entre-meio. E se não tira os novos ramos, o fruto não fica graúdo. Se não tirar as folhas secas, para que o sol pegue, os frutos não ficam doces. Olha que coisa. Então não importa o que você faz na vinha, não importa o que eu e você, o que nós fazemos na vinha do Senhor. O que é mais importante? É trabalhar na vinha. O que é mais importante? Que não importa o tempo. Tem trabalhadores que vão chegar ainda. Eles estão aí fora. Eles vão chegar nesse lugar. E é através de nós. Porque a palavra também diz que os campos estão brancos para a colheita. Mas o que falta? Trabalhadores. E sabe que isso tem a ver conosco no chamado que nós temos como igreja. Tem igreja de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tem igreja que 500 membros, ela está vazia. Porque ela tem tantos membros que se ela tiver com 500, ela está vazia. Sabe? E não há comparação. O dono da vinha, ele vai recompensar aquele que tinha 100 membros, aquele que tinha 10 membros, aquele que tinha 1.000 membros, da mesma maneira, igual. Porque nós não estamos fazendo, nós não estamos fazendo para encher o lugar, nós estamos trabalhando na vinha. Então quando está aqui tocando os instrumentos, cantando, trabalhando na vinha. Quando está varrendo o templo, quando está arrumando as cadeiras, preparando o alimento, trabalhando na vinha. Tudo é o trabalho da vinha. E ninguém é digno pelo trabalho da vinha. Então nós não somos dignos pelo nosso trabalho na vinha, mas pelo chamado da vinha. Amém? Porque se fosse pelo mérito de colher as uvas, a quantidade de uvas colhidas seria por mérito. Mas não é pelo trabalho da vinha. E o Senhor é tão generoso que nós, que vai nos pagar igual. Vai pagar a igreja de 100, igual a igreja de 1.000. Vai pagar a igreja de 10, como a igreja de 10.000. Amém? É a generosidade do céu. Quem é o dono da vinha? O Senhor. E Ele é generoso. E Ele faz como Ele quer. Amém? Por isso que é tão gostoso. Quando nós estamos aqui, que a Regi chamou para nós virmos à frente. Sabe, nós arrumamos a casa. E o Espírito Santo, Ele move a casa. É como se fala, Ele bagunça a casa. Deixa do jeito que Ele quer. A gente vem preparado com uma palavra, mas Ele acrescenta. Para não ser nós falando. Quantas vezes a gente vem preparado com louvor e Ele muda, e Ele acrescenta. O louvor que era para passar rápido, fica, permanece. Tudo é o mover do Senhor. Amém? Então Deus não concede favor imerecido. Abra comigo, por favor, em Efésios 2, do 8 ao 10. A versão que a gente estava usando aqui é NVI. Essa versão aqui é ARA, Almeida, revisada e atualizada. Lê na sua versão. Efésios 2, do 8 ao 10. Do 8 ao 10. Quando você abre, eu tomar. Efésios 2, do 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Acabou. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, agir com bondade, com misericórdia, ver a necessidade dos irmãos, buscar ser pacificador, os frutos do Espírito que o cristão tem que ter, tudo isso faz parte da obra, faz parte do cristão. Então, eu não vou ter mais por isso. Isso é necessário porque eu sou cristão. E ser parecido com Cristo, temos que andar dessa maneira. Amém? Então não é mérito nosso. Não existe mérito nosso. Em Lucas 18, Lucas 18, do 18 ao 20. Aqui vai contar a história do jovem rico. Uma parte. Olha, Lucas 18, 18 ao 20. Amém? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No 19, porque você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. No 20, você conhece os mandamentos? Jesus fala para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. No 21 ele diz: a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Sério? Será que é isso mesmo, irmão? Desde a adolescência? Ninguém nunca desobedeceu? Eu fui meio complicado. Não sei você, é só eu. Disse ele. Desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe uma coisa. Diz aí para o seu irmão, sempre falta uma coisa. Fala aí. Está tudo certo, mas sempre falta uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Então ele tinha um senhor no coração dele, que era o dinheiro. Porque se ele soubesse da salvação, ele não viria até Jesus falar o que falta. Ele tinha uma dúvida no coração dele. O que falta? Tem algo que não está me preenchendo. Ele foi perguntar justo para quem? E aí, ele descobre que ele tem que deixar o Senhor dele. Sabe que eu sei que nós temos que trabalhar, nós temos que trazer o sustento para casa, nós temos que prosperar. Mas sabe que quanto mais nós temos, menos nós precisamos do Senhor. E quanto menos nós temos, mais nós precisamos do Senhor. Então, algumas vezes, nós, quando olhamos para esse texto, você vai ver a expressão aqui, Jesus, na continuidade, ele fala assim, falando para os discípulos. É mais fácil um camelo, você já viu essa expressão? É mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar nos céus ou no reino de Deus. E muitos aqui querem contextualizar, dizendo que é um camelo, é um lugar, é uma portinhola lá no templo, e que os camelos chegavam carregados, e eles tinham que se descarregar para passar de joelhos, e um camelo para passar de joelhos numa portinhola não era tão difícil assim. E que você parte daqui, mas as riquezas ficam. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo desta mesma forma. É mais fácil um rico, é mais fácil um camelo. Olha, é tão difícil, para não falar impossível, é tão difícil, para não falar impossível, um camelo passar por um fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E isso é forte, porque isso nos faz pensar, se muitas vezes não estamos trabalhando demais, de deixando a vinha do Senhor. Sabe?
Sendo que se temos tudo e não temos o Senhor, não temos nada. E se não temos nada, mas temos o Senhor, temos tudo. Precisamos trazer o sustento para casa. Mas você sabe que o Senhor envia a provisão? Sempre enviou. Olha a sua despensa hoje. Olha, falando aqui já, se alguém tem a despensa, se tiver faltando algo, a igreja de Cristo está aí para servir. Mas não falta. Sempre tem o alimento. Não tem dinheiro sobrando, riqueza sobrando, mas tem alimento. Tem o que comer, o que beber, tem onde dormir. Amém? Então, quando nós nos desapegamos e nós confiamos no dono da vinha, você sabe que o meu objetivo, com sinceridade falando para você, porque algumas vezes a gente quer dar um passo para frente, sabe? Só que por quantas vezes eu quis dar um passo para frente e é como se o Senhor me chamasse. Você vai entrar por um lugar que depois vai ser difícil de você voltar. Porque, irmão, a gente não tem limites, sabe? Se a gente se dedicar ao trabalho, tem gente que é tão fácil ganhar. Verdade, tem gente que tem dom de fazer. Mas se ele se dedicar muito, ele vai deixar o Senhor. As coisas vão tomando a mente, vão tomando o coração. Aí, muitas vezes, ele está só nesse momento, ele não está na semana com o Senhor. É só aqui. E aqui é pouco. Nós temos que buscar estar com o Senhor todos os dias. Todos os dias. Sabe, a segunda-feira, hoje é o primeiro dia da semana. Ela se torna diferente quando nós nos dedicamos mais à vinha. Porque as preocupações, elas diminuem. Porque também nós adequamos o nosso sonho ao nosso esforço. Porque muitas vezes nós temos um sonho grande e queremos esforçar pouco. Não tem como, irmão. Sonhos grandes exigem grandes esforços. Faz parte. Se é muito esforço, diminui o sonho. Diminui o sonho. Vamos sonhar mais com a vinha. Vamos sonhar mais em servir ao Senhor. Não é a igreja. Não é simplesmente o endereço. Tem a ver conosco, tem a ver com o céu, tem a ver com o reino. Tem a ver em a gente iniciar uma semana leve. Porque, sabe, muitas vezes, não sei se é o seu caso, talvez é só o meu, depende do que tem na conta, a motivação muda. Depende do que você tem lá. Você age diferente, você age de acordo com o que tem. E o Senhor ainda tem algo para nós. O Senhor tem algo diferente disso para nós. Ele tem uma vida abundante, mas é nele. É nele. Amém? Precisamos parar então de se comparar. O primeiro ponto é aí. Teve uma vez que o irmão falou para mim assim, ó. Não é daqui não, fica tranquilo. Falou para mim assim, ó. Teve uma vez eu postei uma foto de uma viagem. O irmão mandou para mim lá, passado alguns dias, que ele fez questão de fazer uma viagem. Porque ele me viu. Aí ele falou, irmão, mas faz tanto tempo que eu fiz aquela viagem. E eu postei, mas fazia tempo que eu tinha feito aquela viagem. Mas o irmão, por se comparar, foi viajar. Muitas vezes gastou o que não tinha naquele momento, porque se achava justo também de fazer. Olha a comparação. O irmão, o outro irmão é mais abençoado, não é mais abençoado, irmão? Se o outro irmão tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem algo melhor, irmão, fiquemos em paz com isso. Em paz com o Senhor. E se alegra com o irmão, se alegra com a conquista do irmão, sabe? É o que eu falei, isso chama inveja. Quando nós queremos o que o outro tem, mas não paga o preço do que o outro pagou. Então, sonho e sacrifício tem que caminhar juntos. Mas nós não somos nada sem Jesus. Quero chamar o louvor aqui. Amém? Palavra direta, irmão. Direta. Amém?
É o Senhor sobre nós. Eu quero contar uma história para vocês. Como eu falei que nós somos os trabalhadores da vinha, que não importa o que nós estamos fazendo, que todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes no trabalho da vinha. Amém? Você pode entender isso? Todos nós, irmão. Bom, recebi uma oração aqui, ó, do Luiz. Não dá vontade, Luiz, não dá vontade. Dá vontade de você ficar aqui do meu lado. Sabe? A gente pode ser abençoado, somos abençoados de tantas formas, sabe? Aí o Luiz veio aqui, mas a Fernanda falou. Olha, pra você ver que bênção. É um, irmão, fazendo a parte. Você viu? Faz. Viu ali? Faz. Sabe, tem uma história de um homem chamado Mordecai Ram. Eu quero contar essa história para você. Esse Mordecai Ram é do século XIX. Mais especificamente, ele era um homem evangelista, batista americano. Um pregador fervoroso, que batia forte com a palavra. Pregava a palavra direto. E muitas vidas se achegaram a Jesus através dele. Contabilizados, 300 mil pessoas contabilizadas através da vida dele. Ele não era pregador de púlpito, assim, igreja. Ele era pregador de cruzada, pregador de tenda. Especificamente em 1934, estava numa cruzada na Carolina do Norte. E nessa cruzada, ele estava falando, a palavra era o amor de Deus. Então a palavra tudo se remetia ao amor de Deus. E estava passando dois jovens de 14 a 16 anos. E esses dois jovens ouviram uma palavra referente ao amor de Deus. E o lugar transbordando de gente, uma tenda gigante. Eles quiseram entrar. Tinha um recepcionista na porta. Um porteiro em algumas igrejas. E daí, quando esses dois jovens olharam para dentro da tenda, estava lotada a tenda. Lotada. Imagina a gente na porta. Cadeiras, tudo na porta, tudo travando. Igual na casa que desceu o paralítico por cima. Não tinha lugar. E daí esses dois jovens que chegaram, olharam, saíram. Mas aí o porteiro, o recepcionista, foi lá. Vem aqui, eu vou achar 2 lugares para vocês. Vem cá. E conversou e preparou 2 lugares para eles sentarem juntos, 2 amigos. E naquele dia, os 2 aceitaram a Jesus. Entregaram suas vidas para Jesus. Um deles é Billy Graham. Forte. E outro deles chama Greg Wilson. Em todas as cruzadas de Billy Graham, o Greg Wilson é o que fazia todo o agendamento, o que preparava tudo. E em alguns momentos, quando o Billy Graham não podia estar, o Greg Wilson pregava. E ele pregava o amor de Deus. A mensagem era uma só, Tiago. O amor de Deus. Sabe que não foi Mordecai Ram, não foi Billy Graham, não foi o Greg Wilson, mas foi o recepcionista. Foi através do recepcionista que aqueles homens ganharam uma multidão para Cristo e continuaram a história de Mordecai Ram. Billy Graham foi um dos grandes evangelistas da época. Vocês sabem disso. E até hoje ninguém sabe o nome do porteiro. Talvez era Denivan. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos ficar de pé? Então eu não tenho que fazer